Hoje é a última aula do programa da Escola de Humanidades. Lembrando que a gente está fazendo esse programa baseado nos clássicos, Platão e Aristóteles, rodeando os 4 arquétipos principais: bem, verdade, justiça, beleza. Então, se vocês repararem, a gente tratou dos outros 3 até hoje, falta a beleza. E hoje nós vamos falar sobre a beleza e as relações que existem com a ética, com a filosofia, etc. É fundamental, assim, essa aula só faz total sentido a partir das outras, né? Então, eu considero que agora a gente está maduro para discutir esse assunto. Lembram que na primeira aula a gente falou sobre a relativização da verdade? Que a premissa toda começava de que a gente tinha que assumir a existência da verdade, que era a existência da realidade, certo? Toda aquela aula e várias vezes a gente voltou nesse ponto algumas vezes. Com a beleza acontece exatamente a mesma coisa. Só que a beleza, talvez ela seja mais difícil ainda de discutir do que a verdade. Porque ela, de certa forma, parece ser mais subjetiva, mais de cada um. Mas se a gente for discutir isso a sério, a primeira coisa que a gente tem que entrar num acordo é se a gente está discutindo de uma coisa que existe ou de uma coisa que não existe. Porque se ela não existe, então o que a gente está discutindo? Então vamos fazer outra coisa. Se ela existe, então o que ela é? Então, acho que você pode vir um pouco mais para cá. O que acontece com a verdade? Ela é relativizada. Então, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista, todas as opiniões são iguais, etc. Com a beleza, acontece uma coisa praticamente igual, que é a beleza é de cada um, tem diferentes tipos de beleza. A gente não pode dizer que uma beleza é melhor do que a outra. A gente não pode afirmar que existe um padrão de beleza que deve ser seguido. E todas as pessoas que têm essa opinião, ou a grande maioria, elas parecem ter essa opinião certas de que a opinião delas é diferenciada, é inovadora, é um progresso na história da humanidade. Como se ela fosse a oposição a um pensamento retrógrado. Só que o interessante é que essa é a opinião da grande maioria. Então ela se sente uma progressista defendendo o establishment da beleza, digamos assim, ou da falta dela, da relativização dela. Então, na minha visão, por que isso acontece? Isso acontece, me parece, em função de virtudes, de valores reais, bons, que essas pessoas têm, mas imaturos. Então, em função de defender a diversidade, de defender a igualdade, em nome de um respeito inerente a todos os seres humanos, acaba se defendendo que qualquer forma de beleza é igual a qualquer outra. O que significa dizer, em outras palavras, que não tem beleza alguma. Porque se qualquer padrão é igual a qualquer outro, então o padrão não existe, ou seja, não tem uma referência, um norte. Imaginem você dizer, tudo é elefante.
Assim, não, como assim tudo? Não, tudo. Você é elefante? Sim, eu sou elefante. Aí essa cadeira é elefante? Não, isso não é cadeira, isso é elefante. Não é parede, é elefante. Você diz, tá, então não me serve de nada para reconhecer a realidade eu falar que tudo é elefante, porque eu dizer que tudo é elefante não é uma coisa dizer que nada é elefante. Ou seja, eu não vou saber distinguir a diferença de uma parede, de uma cadeira, de um ser humano. Eu poderia afirmar que tudo é elefante em função de defender que todo mundo tem o direito de se expressar livremente. E de que uma pessoa que diz que tudo é elefante, ela também está certa. Porque ela tem o direito de ser respeitada. E porque ela tem um valor inerente à pessoa dela. E não é só porque ela é diferente de nós que nós a devemos desrespeitar. Ou seja, eu devo valorizar a diversidade. Eu devo valorizar aquilo que cada pessoa tem de único. E se essa pessoa tem de único dizer que tudo é elefante, eu tenho que valorizar e respeitar isso. Só que isso tem consequências gravíssimas, muito concretas. Porque imagina se aí na prática você vai lidar com todas as coisas como se elas fossem elefantes. Aí você vai dar comida para uma cadeira, você vai fugir de uma parede, você vai montar um ser humano. Não dá certo. Ou seja, a realidade tem uma forma própria. E nós descrevemos a realidade a partir de uma percepção dela e de uma tradução da nossa percepção em conceitos que são transmitidos em uma linguagem. E é isso que a gente intercambia. Foi isso que a gente falou nas outras aulas. Isso deve estar uma mata para vocês já, né? Então, com a beleza não tem como ser diferente. Se eu reconheço realmente algo como belo e uma outra coisa como não sendo bela, alguma coisa tem ali. Alguma coisa real. E se tem alguma coisa ali, aquilo pode ser traduzido em um conceito, que pode se aproximar mais ou se afastar da realidade em si mesma, daquilo que foi identificado. Então, é muito mais legítima a discussão se uma coisa é realmente bela e uma coisa é realmente não bela, do que você afirmar que tudo é belo, ou que nada é belo, ou que tudo pode ser considerado belo por alguém e tudo pode ser considerado não belo por alguém. De novo, é óbvio que a pessoa pode considerar o que ela quiser como belo ou não. Isso é a parte subjetiva. Mas a parte subjetiva só existe em função de uma parte objetiva. Porque você só tem como subjetivar algo sobre algo que existe. Em outras palavras, você só tem como ter uma visão sobre algo de algo que você está vendo. Então você não teria como opinar que alguma coisa é bela ou não bela se a beleza não existisse. Isso não significa que só porque você está opinando, ou porque você tem uma base muito bem fundamentada, ou porque você estudou muito, você está certo. Você tem total condição de estar errado sobre o que é belo. Então, eu não estou advogando aqui a pretensão de ter absoluta certeza e absoluta condição de não estar errado sobre o que é a beleza. Mas o que eu estou falando é uma premissa que vem antes disso. Que é, independentemente de eu estar certo ou errado, a gente tem que partir da premissa de que ela existe. Ela existe por si mesma como realidade concreta, que a gente pode identificar. Ela existe como conceito, como possibilidade de vir a existir. Logo, a existência concreta pode se aproximar mais ou se afastar desse conceito.
Mas tanto o que existe concretamente, mais próximo, mais distante desse conceito, existe concretamente, quanto o conceito existe inteligivelmente. Ou seja, ele pode ser apreendido. O conceito de beleza pode ser apreendido. Tanto em termos de intelectivos, de raciocínio, mas no caso da beleza, até mesmo por um impacto estético. Por um impacto que ela causa por si mesma. E é isso que a gente vai buscar entender um pouco como acontece. Então, partimos da premissa que a beleza existe como ato e como potência, como possibilidade, como realidade concreta. Então, a pergunta é, como que a gente identifica a potência? Como a gente identifica tudo que a realidade pode vir a existir? Como beleza. O que a beleza... O que é a ideia da beleza? Em outras palavras. O que é o formato? O que define a beleza? Como a gente reconhece a beleza? Se a gente fala de verdade, é um pouco mais simples, parece. Como você reconhece a verdade, concretamente? Você vai comparar algo que está sendo dito, falado, expressado, escrito, com se corresponde à realidade que aquilo representa. Se corresponde, se representa bem aquela realidade, então o conceito de verdade está ali. Ou seja, qual que é o conceito de verdade? É aquilo que corresponde à realidade. Isso é verdade. Isso é mais simples da gente visualizar, da gente perceber. Justiça, a gente falou na última aula. Mesmo que você não tenha um conceito claro de justiça na tua cabeça, você percebe mais claramente quando você vê uma ação sendo justa ou injusta. Isso te brota e você diz, cara, isso é injusto, isso é justo. Né? Se eu te disser, temos 3 pessoas nessa sala e temos 3 pedaços de pizza e todas têm o mesmo peso, a mesma idade e a mesma fome. O que é justo para a gente dividir essa pizza? Um para cada. Então, uma criança diria a mesma coisa. Um adulto velho diria a mesma coisa. Parece lógico isso. Você não precisa ter um conceito formulado na tua cabeça para você reconhecer ele na realidade direta. Entende? O conceito formulado é um intermédio de estudo simbólico para representar uma realidade que existe ou não existe em algum momento, concretamente. Mas quando você reconhece ela na tua frente, ou você reconhece a falta dela, você já percebe de imediato. E aí você dissesse, olha, temos aqui uma pessoa que está há 3 dias sem comer. Está com muita fome. E temos aqui uma pessoa que acabou de almoçar. Temos 2 pedaços de pizza. Uma pessoa que está com nada de fome. A outra está totalmente esfomeada. O que é justo? Os 2 para ela. Os 2 para quem está com fome. Ou seja, você pode ir refinando e deixando mais complexo, e até certo ponto fica muito notória a justiça. A combinação tem que ser já cada vez mais complexa para a gente começar a discordar. Nesse exemplo, que está um pouquinho mais complexo, talvez alguém dissesse, eu não acho, eu acho que esses são 2 indivíduos, paciência, por que a pessoa ficou com fome? Pode ter sido culpa dela, gente. Não... Se a outra pessoa quiser dar um pedaço de pizza dela, ela que dê. E aí começam as divergências e por aí vai. Mas começa de um reconhecimento existente, de um sentimento de justiça, de uma percepção de justiça. Se alguma coisa é boa, você também percebe, você sente. Se uma ação é genuinamente boa, se você acredita que aquilo fez bem ou não, etc. A gente se confunde. Mas a gente não fica dizendo que qualquer coisa é boa e qualquer coisa é má. Entende? É isso que eu quero dizer. A gente se confunde muito menos nisso. Agora, com a beleza, parece que tem uma nuvem de fumaça que fica difícil de discernir.
Porque aí a gente adota, por um lado, a gente adota padrões de beleza estéreis, que a gente não concorda, que não são autênticos nossos, não são genuínos. Ou seja, é uma beleza formatada, empurrada de cima para baixo, de fora para dentro, com a qual, no fundo, a gente nem concorda, ou nem refletiu, nem sentiu aquilo, e a gente acaba atuando diariamente como se a gente achasse que aquilo é belo. E, por outro lado, a gente relativiza como se a beleza não existisse, como se nada existisse, como se fosse como se fosse opinião. A gente iguala, assim como a verdade, a gente iguala a beleza à opinião. Cada um tem o seu tipo de beleza. Cada um tem a forma de ver a beleza. Então, um primeiro objetivo é a gente conseguir identificar e transformar isso que a gente chama de beleza em uma definição, como a gente falou lá nas primeiras aulas, em um conceito. Mas de onde a gente vai partir para formular esse conceito? A gente vai inventar ele simplesmente? Como que a gente traduz o termo beleza em uma explicação, que é um conceito? Algo que a define, algo que dê forma a ela, que estabeleça os seus limites, quando ela existe e quando ela não existe. Eu li no livro uma vez, que é aquele O que é a beleza, só que eu li só as primeiras páginas. E daí ele falava que o negócio não era considerar beleza, mas a experiência estética que você tinha de algo. Certo. Daí o negócio era você entender a estética, você saber que experiência estética você está tendo com aquilo. Maravilha. Vamos pegar essa linha. Então, ele usou que termos? Experiência estética. Experiência estética. Então, já vamos falar sobre estética, ou seja, beleza tem relação com estética, só que ele está partindo da experiência. Então, se você quer definir a beleza, como qualquer outra coisa que você vai definir, você precisa partir da experiência. Isso significa dizer, você precisa partir da realidade, do mundo em que você vive. Como a gente já falou várias vezes. Então, o caminho para você formular o conceito, não podia ser diferente com a beleza, é você analisar a realidade, analisar a tua experiência, a tua vivência nessa realidade, como você se relaciona com essa realidade, nesse caso, como você se relaciona com aquilo que é belo, com aquilo que você considera belo, e aí traduzir o elemento que você reconhece que se perpetua nessas experiências e você tentar dar uma forma conceitual que vai se traduzir num conceito. Que vai virar um conceito. É como se fosse uma fórmula matemática. O conceito é como se fosse, linguisticamente, é uma fórmula matemática linguística. Né? Então, ele é uma fórmula que se repete, ela serve para tudo, o conceito. Uma fórmula universal. Ou seja, você vai tirar das experiências individuais, unitárias, delas, a essência universal que as unifica. Que faz com que elas possam ser reconhecidas como uma mesma coisa. Essa essência universal unificadora vai ser o conceito. Então a gente tem que se perguntar, eu acho que poucas pessoas fazem isso a sério, principalmente com relação à beleza. Assim, o que você realmente acha belo? O que você realmente, assim, não o que a mídia diz que é belo, não os padrões de beleza da sociedade, nem sequer os padrões clássicos. Mas assim, no teu dia a dia, o que te transmite um sentimento de beleza que, num primeiro momento, você diga, cara, isso é beleza para mim. Eu senti algo como belo aqui. Eu consigo relacionar com a harmonia. Eu acho que é mais
preciso dizer isso do que, tipo, simetria ou uma coisa assim. Que às vezes uma coisa pode não ser simétrica, mas ela é harmônica. O design funciona assim, às vezes você joga milhões de formas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se você dispõe ela de uma maneira harmônica, as pessoas vão, já sente, aqui tem uma área respira, aqui não tem, então, para você ver como um todo. Maravilha. Para mim, o que é belo é o que é autêntico. Autêntico. Maravilha. Até me arrepiei agora. O que é belo é autêntico. Até tristeza, até... Se é verdadeiro, ou seja, você vê a beleza na verdade. Sim. Percebe? Então, a beleza é um desdobramento da verdade. É a visão da verdade. Beleza é a visão da verdade. Então, vocês dois deram exatamente a sequência do que eu ia falar. Então, você falou da parte externa da beleza, como a gente reconhece ela externamente, que é a estética, e você falou da parte interna da beleza, de como ela brota de dentro. Tem essa relação de ética e estética, mas já vamos aprofundar melhor de como acontece essa relação. Mas o fato é assim, antes de entrar no mérito de ética e estética, a beleza em si, a gente tem que reconhecer nela que ela tem esse duplo formato de algo interior e exterior ao mesmo tempo. Ou seja, a beleza como elemento simbólico, se a gente fala beleza, ela é um símbolo, concorda? Ela é uma representação de algo. A beleza é sempre beleza de algo. Então, de certa forma, você nunca acha belo ou bela a beleza em si. A beleza é como que o desdobramento, a beleza é o símbolo, é a representação, é a porta, é o contato entre aquilo que você está admirando, contemplando, entre o objeto e o teu olhar, o sujeito. Então, para entender a beleza, tem que entender a verdade. Se você não sabe, se você não consegue captar a verdade, você não chega na beleza, porque é no aspecto interior. De certa forma, sim. Para você compreender a beleza, você tem que identificar, que nem o André falou, a autenticidade daquilo, a realidade daquilo, né? Mas eu te pergunto, isso principalmente se a gente está falando de beleza de coisas criadas pelos seres humanos. Aí 100%. Mas que verdade que tem o pôr do sol? Que verdade, que autenticidade que tem um céu estrelado? Eu acho que a natureza ela é autêntica por si só, tem mais facilidade de ser autêntica do que a gente. Ela já é a verdade feita, né? Então ela não é uma verdade interior. Ela é como se fosse a verdade interior já concretizada. Mas será que dá para considerar que na natureza também tem coisas que não são belas? Por que não são, né? Faz parte da natureza não ser bela também? Para responder isso, a gente tem que chegar no conceito de beleza. A gente chega no conceito e depois compara esse conceito com a natureza. Tudo na natureza tem esse conceito ou não? Geralmente, o que a gente está falando aqui? Que a beleza do sujeito, a beleza de quem coloca alguma coisa em algo que faz, e isso que é feito é belo, tem uma beleza do significado.
Então, eu posso fazer algo que a beleza não está na ação material, mas está no significado que aquilo carrega. E você enxerga beleza nisso, porque você se conecta com o significado. E não simplesmente com a realidade material. Mas quando a gente olha para a beleza da natureza, ela não tem um significado por trás. Ela simplesmente é. Totalmente autêntica. Ela já é autenticidade por si mesma. Contudo, muitas vezes a gente vê uma beleza na natureza porque a gente dá o significado. Isso acontece muito também, mas não é disso que a gente está falando. Então, por exemplo, a gente vê que tem certas formas áureas que se repetem na natureza. Aí a gente fala, putz, a gente tem uma inteligência por trás da natureza, que é inegável. Tem uma estrutura, tem uma inteligência. Acho que esse é o melhor termo. E nessa inteligência a gente vê a beleza. Mas quando a gente olha para um céu estrelado, ou quando a gente olha para um pôr do sol, na minha opinião, não é essa a beleza que a gente está vendo. A gente não tem um impacto da beleza, porque a gente diz, nossa, como é inteligente esse pôr do sol. Como faz sentido, como é bem montado. Não, a gente tem um impacto direto, que é uma contemplação estética. Então, aqui a gente diferencia que, por um lado, a beleza tem o seu caráter estético, realmente, e, por outro lado, a beleza tem o seu caráter inteligível, de significado, de sentido. Então, tem uma beleza conceitual, inteligível, e tem uma beleza material, concreta, estética. Pode falar, né? E, falando nessa questão das formas dessa inteligência, da beleza ou da verdade, vocês lembram, foi uma das primeiras aulas que eu comentei aquela questão das mandalas, que o Piazza estava fazendo, que se repetia em diferentes culturas, e daí eu estava num simpósio lá no Rio de Janeiro de universo e natureza. Então, a gente estava sendo discorrido sobre o universo e a natureza a partir da ótica de diferentes campos de inteligência. Então, e todos com pesquisas aprofundadas, todos doutores, era um centro brasileiro de pesquisas físicas, né? Então é o que tem de mais avançado no Brasil de estudo da realidade. E era um encontro de transdisciplinas, então tinha gente da física quântica, tinha gente da filosofia, doutores em filosofia, tinha doutores em psicologia, psicanálise, tinha doutores em estudos da espiritualidade, tinha um mestre taoísta, então os vários campos de estudo acerca da realidade. E o mais legal é que foi uma convergência, né? Então diferentes nomes e formas para falar a mesma coisa. E dessa questão da mandala, teve um cara que fez um doutor japonês, fez uma palestra só falando dessa questão da mandala, de como ela se repetia mesmo, e sempre associada ao divino e à cura. E daí eu cheguei em casa e fiz uma varredura nos meus arquivos. Até posso compartilhar com o Instituto Sócrates. Fiz uma varredura tá até no meu e-mail, se quiser abrir aí agora, a gente encontra depois. Não sei se sobra tempo. Todos os lugares que eu passei, em todos os lugares que eu passei, nas tradições espirituais ou filosóficas, estava presente, se repetindo esse padrão. É exatamente disso que a gente está falando. Então, tem uma... O que é a beleza, por um lado? É uma expressão física de uma realidade metafísica. No caso da natureza, a natureza carrega em si mesma o seu significado. Quando a humanidade
cria algo belo, o significado vem por meio do conteúdo e por meio da forma. Porque naquilo que está sendo criado, o Criador coloca na criação a parte do seu sujeito, parte de quem ele é, da sua visão de mundo. Então, a beleza criada pela humanidade expressa a beleza do ser humano. Isso é algo maravilhoso. Então, quando você olha para uma obra de arte, que é realmente bela, você está vendo uma integração, uma unidade de belezas. Que é a beleza daquilo que aquele ser humano visualizou, que é uma beleza, uma realidade metafísica, algo que ele contemplou. E você está vendo, ao mesmo tempo, a beleza do sujeito que criou aquela obra. Porque você está vendo o olhar dele. É como um fotógrafo. Por que a gente considera a fotografia uma arte? Se ela é só um registro. Porque ela é um registro por meio do olhar de quem está tirando a foto. E simplesmente o olhar por si mesmo traz consigo uma série de significados. Que às vezes são tão sutis, que são difíceis de traduzir em palavras. Mas aquilo te gera algum impacto. Que tem um impacto, por exemplo, de uma foto, daquilo que está realmente acontecendo, do registro, né? Às vezes é um registro forte, grave, né? Como aquela foto de uma criança morta dos imigrantes, lembram? Que foi capa no mundo inteiro. Não sei se dá para dizer que aquilo é arte, porque aquilo era jornalismo, né? Mas... Tem a foto do monge que postou com si mesmo. Então, por exemplo, a realidade ali já é impactante. Então isso te causa um impacto do registro. Mas tem a realidade, tem a beleza simplesmente do olhar. Então, o olhar sobre esses fatos impactantes, sobre o Holocausto, por exemplo, sobre uma guerra, ou o impacto sobre... ou a visão sobre uma coisa que poderia não ter impacto nenhum, uma coisa cotidiana, é como pintar um quadro. Quantos quadros você vê de flores, ou de maçãs, ou de cestas de frutas, né? Ou de paisagens que não são tão extraordinárias, assim, que é simplesmente uma casinha, né, uma porteira, acabou. Que se você olhar a realidade ali, você nem iria parar para contemplar. Mas é que a pessoa que está criando aquilo viu nessa realidade uma beleza que transcende a realidade material e conseguiu se conectar com ela, conseguiu perceber ela. E agora ele expressa essa realidade metafísica por meio da sua obra. Então, naquela obra, ao mesmo tempo que você está vendo a beleza daquilo que ele contemplou, do objeto contemplado, e do sujeito que o contempla, que é a beleza do ser humano, do olhar. Então, a arte nos dá a possibilidade de compartilhar olhares, de compartilhar sujeitos, ou seja, de compartilhar a beleza de ser um ser humano. E, por outro lado, na natureza, a gente vê a beleza concretizada na sua forma mais pura. Então, a gente assume que a beleza é uma relação entre o interior e o exterior que é capaz de expressar. Você tem algo dentro de você, no caso da beleza humana, né? Você tem algo dentro de você
que você pode ter a capacidade de expressar isso ou não. Então, para a beleza ser contemplada, necessariamente tem que existir a realidade primeira, pura, que é essa realidade interior, mas tem que existir também a capacidade de expressão disso. E é aqui onde a gente está falando. Capacidade de impressão também, né? Em que sentido a impressão? Tipo, a pessoa tem que ter a visão de poder contemplar algo, tipo... Isso, um artista, exatamente. assim, para ele poder expressar, precisa pegar alguma referência. Perfeitamente, isso. É isso que eu estou falando da parte interior, da parte que vem primeiro. Usando esse termo, a gente pode usar o termo. Tem que ter capacidade. A beleza se faz com capacidade de impressão e expressão. Perfeito. Que é impressão do sujeito se impressionar e até de ser pressionado, inclusive, de algo que ele contemplou e capacidade de expressar isso. Então, a capacidade de ele vivenciar isso é a autenticidade, que é a realidade primeira. E a capacidade de expressar isso é a estética. Então, depois de muito refletir, essa foi a definição que eu cheguei. Que a beleza é a fórmula matemática da beleza é a autenticidade elevado à potência da estética. Tem uma caneta? Por favor. Essa não. Fora também. Seria isso aqui, né? Beleza é igual a autenticidade elevado à estética. Ou seja, a beleza é uma multiplicação da autenticidade e da estética. Eu não cheguei a 100% de certeza se o mais adequado para mim seria isso ou isso. Mas eu preferi mais essa fórmula aqui. Por quê? Porque o que acontece na multiplicação? Se você não tem um dos fatores, se um dos fatores é zero, o resultado é zero. Concorda? Então, se você não tem autenticidade, ou se você não tem beleza, ou se você não tem estética, desculpa, se você não tem autenticidade, ou você não tem estética, você não tem beleza. Ou seja, você pode ter toda a autenticidade do mundo, mas você não tem um pingo de estética, nada. Então, você não tem beleza. Se você tem toda a estética do mundo, mas você não tem nada, zero de autenticidade, você também não tem beleza. Essa que é a ideia. Só que isso seria nessa fórmula aqui. Na minha reflexão, eu achei que a autenticidade pura já tem beleza. Por isso que seria ela elevado à estética. Que a gente poderia dizer, por exemplo, de um rap, por exemplo. Então, um rap, em termos de música, cara, ele não tem melodia, não tem harmonia. Então, ele não tem os conceitos básicos da música. Ou seja, ele não tem a capacidade de expressão estética que é da arte música. Ele tem só o básico do básico da música, que é o ritmo. Mas se ele tiver autenticidade, eu vejo beleza. Com certeza. Agora, esse que é o ponto. Se você colocar no mesmo rap um pouquinho de harmonia, um pouquinho de melodia, ele ganha outro grau de beleza. Então, no meu entendimento não é isso. Não é isso. No meu entendimento, a relação não é de igual para igual da autenticidade e da estética. No meu entendimento, a base é a autenticidade
E se ela existir, já existe alguma coisa de belo. Pode ser uma coisa grotesca, rude, mas tem beleza. Eu vejo beleza ali. Só que, conforme essa autenticidade se lapida, ganha um formato estético, essa beleza se amplifica. E se amplifica num grau de potência, elevada potência, né? Então, por exemplo, se você tem, a ideia seria essa, né? Se você tem um de autenticidade elevado a 1 milhão de estética, ou seja, praticamente nada de autenticidade, mas 1 milhão de estética, o resultado vai ser 1. Você tem pouca beleza, não importa quanta estética você tem. Por quê? Porque você tem muito pouca autenticidade. Mas se você já tiver 2 de autenticidade, aquela estética vai multiplicar um monte. Então eu acho... Então a beleza, ao meu ver, seria uma busca contínua por um padrão estético e um padrão autêntico. E justamente tudo que a gente tem hoje é o contrário disso. A gente tem o padrão. O estético que leva a autenticidade, né? Tipo, as coisas são de fora para dentro. Alguém fez uma fórmula lá para uma música e agora todo mundo faz dessa música para vender e fica todo mundo sem conteúdo. Mas eu acho que Mas não não usa é a autenticidade, a estética pela estética, sabe? Não. Eu acho que é isso que você quis dizer. É isso, só que não chega lá. Sim, justamente. Exatamente. Então, a palavra que eu estava tentando encontrar é estéreo. Né? É estéreo e artificial. Ou seja, você tem uma estética estéreo e artificial, que tem estética, mas ela não tem nada de autenticidade, ela não tem vida interior. E ela também não retrata a beleza da natureza. Então, que beleza é essa? Não tem beleza. E, por outro lado, você tem outras linhas que nem estética tem. Às vezes tem alguma coisa de pingos, resquícios de autenticidade, ou nem autenticidade, mas não tem nada de estética. Como, por exemplo, a arquitetura dos prédios modernos. Cara, que estético que tem esses caixotes né, tudo cinza, quadrado, não tem nenhuma forma, nenhuma representação, não te traz nenhum significado, não te remete a nada, não te gera nenhum impacto estético, nenhuma contemplação, nada. E a autenticidade de quem fez é duvidosa. Mas ainda que tivesse alguma autenticidade, não tem nada de estético. Né? Então, para a gente buscar a beleza, a gente tem que, então, compreender o que é realmente autenticidade e o que é realmente estética. Então, eu refleti sobre isso e cheguei à seguinte definição. Estética, para mim, é uma harmonia de proporções. O que é uma proporção? Uma proporção é uma relação existente entre as partes e o todo. E entre o objeto integral. É uma relação existente entre as partes propriamente, partes entre partes, e das partes e o todo. Isso é uma proporção. Quando você tem uma combinação de diferentes proporções, tanto em termos de quantidade quanto em termos de natureza, proporções de diferentes natureza no mesmo objeto, aí você gera harmonia. Será que essa fórmula dá para colocar naquela ali, que é vezes? Eu não cheguei a pensar qual seria exatamente a relação, né? Eu estou dizendo que tem uma relação, uma harmonia de proporções. Não sei se seria uma relação de multiplicação também, né? De proporção
o que seria harmonia de proporções. A gente teria que refletir o que seria harmonia de proporções em termos matemáticos. Né? Eu me contentei com gerar as fórmulas dos arquétipos base. Eu gerei uma dessas para cada arquétipo. Depois a gente nem falou dos outros, né? Mas depois eu posso falar também. Mas pelo menos o conceito, a explicação está aí. Uma harmonia de proporções. Por exemplo, você tem a harmonia, você tem a proporção. Vamos pegar aqui um exemplo de... Proporção áurea. A proporção áurea é uma proporção, certo? É uma relação das partes e do todo. Né? Mas eu quero dar o exemplo de diferentes tipos de proporção ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos pensar numa mesa. Quando que essa mesa está estética? Quando que você reconhece que há estética em uma mesa cheia de objetos? Estão harmonizados? Estão harmonizados. Tá, e o que isso significa na prática? Descreve isso, concretamente. Cada objeto está no seu devido lugar, está em um lugar próprio para ele. Cada objeto está no seu devido lugar. Show. Então, cada objeto está justamente no seu lugar. É justo que ele esteja ali naquele lugar. Ele não conflitua com os outros. O que mais? Concretamente, tipo, descreve uma Sobre a mesa. mesa? Só sobre o que está em cima ou sobre a mesa como um todo? Os dois, né? Porque a estética é a relação entre as partes, entre as coisas que estão na mesa e das partes com a mesa. A mesa tem que estar cumprindo a função dela, né? Ela não pode estar sem uma perna caindo. Senão nada tem pé em cima dela também. Tá? Tem que ter uma integridade da mesa. O que mais? Mas assim, isso aí, vai descrevendo. Como que você reconhece? Você tem um monte de objetos. Cada objeto está numa relação harmônica com o outro. Tem uma proporção específica. Pelo menos para mim, a organização tem uma proporção específica de espaço, de falta de objetos. Tá, então tem uma proporção com relação ao espaço, a distância. A distância entre os objetos. Com objetos e a ausência de objetos. Objetos e ausência de objetos. Perfeito. Mas aí é que tá. Essa é uma proporção. E é uma natureza de proporção. Que poderia ser a proporção áurea, por exemplo. Porque é a distância. Mas e se eu te disser? E as cores dos objetos? Também influencia. É possível relacionar com as cores. Influencia na harmonia. Sim. Se você pode, por exemplo, ter um degradê dos objetos. Por exemplo, o teu armário, as tuas roupas, elas podem estar simplesmente organizadas em cabides que estão na mesma distância entre um e outro, mas você pode organizar as roupas com relação às cores. Isso é direção de arte, né? No cinema. Direção de arte faz tudo isso. Ela vai ver a roupa de todo mundo, onde fica o objeto. Exatamente. Aí você está pegando, exatamente, você está pegando, que é a fotografia, né? No cinema se chama a fotografia é da imagem. Como que as coisas estão na câmera. A direção de arte vai decidir o objeto, vai decidir a roupa. O cenário, etc. Exatamente. Mas aí você pode organizar também com relação à função. Então, em um canto da mesa ou do teu armário, você tem as roupas de inverno. No outro, as roupas de verão, ou as camisetas, as calças, etc. Na mesa, você tem os objetos de escrever de um lado, os objetos mais usados no outro, os menos usados no outro lado. Então, você veja que são proporções de diferente natureza. Então, significa que também dá para dizer que a estética está ligada com a organização. Sim. É que a gente está... A organização está contemplada dentro do conceito de harmonia de proporções. Ou seja, o conceito transcende simplesmente a organização. Em outras palavras, uma coisa pode estar organizada, mas não ser estética. Uma coisa pode estar organizada, mas não ser estética. Ou estar organizada, mas ter pouca estética. Uhum.
te transmitir pouca beleza, ela está simplesmente organizada. Mas se ela tem uma harmonia de todas as proporções, porque a ordem, a organização, te dá uma noção de ser uma relação dos objetos e das partes, simplesmente com relação à distância, principalmente. Né? Ou até pode ser com relação à função, mas ela não integra todas as camadas ela não harmoniza. Ela não harmoniza os diferentes tipos de proporções. Sim. A organização, na verdade, ela pode ser organização, ela é muito específica, né? Ou pode ser ou da cor ou da função. Isso. Ela organiza uma proporção. Né? Então, isso tem tal função, isso aqui, tem tal função aqui. Está organizado. Pronto, está acessível. Ela é mais funcional. E a estética necessariamente tem que ter uma harmonia de tudo isso. Então a gente conseguiu definir a estética como uma harmonia de proporções. E aí eu te pergunto, e o que é a ética? Não é exatamente a mesma coisa que a gente estava falando, mas com relação ao campo das ações humanas, da conduta? Se eu disser, o que é uma conduta ética? É uma harmonia de ações. É você ter uma proporção com relação... É você conseguir harmonizar todas as ações que você realiza na devida proporção. A ética como um todo. Por exemplo, não adianta você ser excessivamente paciente se você não combina isso com o devido grau de coragem e iniciativa no momento adequado, por exemplo. Então você teve uma virtude pontual aqui, você teve uma virtude pontual lá, ou não, mas a combinação disso, no momento certo, na medida certa, na quantidade certa, na intensidade certa, fez com que você se afastasse da ética. Então, você harmonizar e buscar a proporção das tuas ações é justamente o que é ser ético. Então, a gente tem aí a relação direta e intrínseca entre ética e estética. As propriedades que nos fazem reconhecer a ética e a estética são exatamente as mesmas. O que define, como a gente reconhece uma e outra é exatamente a mesma coisa. Só que uma é no campo das ações e a outra é diretamente na matéria. Então, a ética é a estética do espírito. E a estética é a ética da matéria. Compreende? O espírito que vive dentro do ser humano, que decide o que ele vai fazer ou não, gera a sua estética própria por meio das ações que realiza ou deixa de realizar. Então, é só você se perguntar, quando você acha que uma ação é bela, é bonita, é estética? Pense isso concretamente, pense em ações reais. Que tipo de ação você acha bela? Ou que você teve, ou que algum conhecido teve, ou que você viu, ou num filme. Que ação você diria te gerou um impacto estético? Eu vi beleza nisso. Me dê um exemplo. De uma ação bela. Compaixão perante outra pessoa. Compaixão. Legal. Mas me dá ação concreta. Como que seria uma ação de compaixão? De preferência, uma coisa que você vivenciou.
Alguém acolher outra pessoa dentro de casa, porque ela não tem. Legal. Então, uma pessoa está precisando de um lugar para passar uma noite, ela não tem nem onde dormir, e outra pessoa, desinteressadamente, a acolhe na sua casa. Você vê beleza nisso? Realmente, você te gera um sentimento de beleza? A gente não está falando de uma ação ética? Ou seja, necessariamente uma ação humana, uma conduta humana bela é necessariamente estética e ética. A estética da ação humana é a ética, compreende? E quem gera a ação humana? É o sujeito que escolhe o que fazer e o que não fazer. Em outras palavras, o espírito que habita essa pessoa, o sujeito que tem o poder de escolha. Então, a estética do espírito é a ética. E aí o mesmo acaba funcionando de maneira inversa. A estética é a contraparte material da ética. Por que isso? Porque as propriedades são exatamente as mesmas. Porque o que se desdobra dela, o que faz você reconhecer ela, é exatamente a mesma coisa. Então é como se a gente pudesse dizer que uma mesa estética, um quadro estético, uma música estética, uma pintura estética, são éticas. São materialmente éticas. Em termos materiais, são éticas. Meu pai escreveu um livro sobre isso. Ele faz essa relação da arte, porque ele não gosta de arte contemporânea. Uhum. Daí ele acha que o que houve de melhor estava na época dos clássicos, só que não adianta mais voltar nos clássicos, porque já foi, já voltou, já foi tudo que a gente podia. Então a proposta dele para salvar a arte é desconstruir tudo, todas as formas e só ficar a beleza para começar do zero. Daí ele criou a arte a partir do nada. Bom, não vou opinar porque eu não li o livro. Só é que é interessante isso. Algumas premissas são bem interessantes. Né? Não sei se... Mas eu acho que ele segue essa lógica aqui. Porque ele é bem fã dos clássicos. É isso. Então tem uma relação intrínseca entre ética e estética. Então, se a gente relembrar, por exemplo, a definição de justiça que a gente estava falando na semana passada, não é exatamente a mesma coisa? Justiça, qual que é a definição? Que cada parte esteja no seu devido lugar. Então, o impacto que você sofre da beleza é o impacto da contemplação da justiça e da verdade. Da verdade, como a gente estava falando antes, da autenticidade, e da estética, que é a contraparte da justiça. Mesmo que seja materialmente falando, cada coisa está no seu lugar, então cada coisa é justo, cada coisa está no seu justo lugar. Quanto de maneira inteligível. Se você compreende uma ideia, onde os conceitos dessa ideia, aquilo que você está concebendo, cada coisa está no seu lugar. Na hora que você se apercebe disso, da justiça disso, você tem uma contemplação estética. Então você vê como beleza, bem, verdade, justiça estão completamente interligados. Eu sempre estudei isso, sempre ouvi isso, sempre intuí isso, mas demorei muito tempo até enxergar isso por mim mesmo.
até perceber isso diretamente. E hoje eu vejo isso. Eu vejo beleza onde eu vejo verdade. E eu vejo beleza onde as coisas estão no seu devido lugar. Onde elas estão harmônicas. Onde uma não entra em desacordo com a outra. Que são as definições de harmonia, de estética. Eu vou ler algumas definições para vocês de dicionário, de harmonia, por exemplo. Olha só que interessante. Combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência. Ou seja, que faz sentido estarem juntos. Que produz uma sensação agradável e de prazer. Ausência de conflitos, paz, concórdia. Olha a definição de harmonia. Não poderia ser a definição de justiça? O que é uma cidade justa? Uma cidade onde não tem conflitos, onde tem paz, onde tem concórdia. Concórdia, a raiz vem de cor, que é coração. Inclusive em catalão, o coração se diz cor, coração. Concórdia, com coração. Então a gente está falando de algo estar junto, de dois elementos estarem juntos autenticamente, no íntimo deles, no ser deles. Coração com coração. Isso é uma das definições de harmonia. E aí tem várias relacionadas à música. Né? Conjunto de sons relacionados que produzem sensação agradável ao ouvido. Mas você transfere isso dos sons para tudo, continua servindo. Né? Então, conjunto de elementos que se relacionam e produzem uma sensação agradável. Essa sensação agradável é o que a gente reconhece como uma contemplação estética. Tem muita literatura da filosofia, mas muita nesse campo. Isso é todo um campo da filosofia, a estética. Aí olha só as definições de proporção. Relação das partes de um todo entre si ou entre cada uma delas e o todo, quanto a tamanho, quantidade ou grau, razão. Relação entre as partes de um todo que provoca um sentimento estético de equilíbrio, de harmonia. Ou seja, na definição de dicionário de proporção, já tem uma ligação com o conceito de harmonia, de equilíbrio. Muitas vezes se usa a palavra equilíbrio, tanto para falar de estética, quanto para falar de harmonia, quanto para falar de justiça. Justiça é o quê? Um equilíbrio das partes. Harmonia, a mesma coisa. Proporção. Olha a palavra usada para definir proporção. Justa relação entre coisas. Conformidade. Ou seja, você usa o termo justiça, a justa relação, para definir o que é uma proporção. É isso. Então... Eu estou com uma dúvida, tipo, será que a autenticidade é mesmo bela? Será que, tipo, o autêntico da pessoa não é ser feio? Algo que vem de dentro, assim... Então, esse é o tipo de resposta que provavelmente você só vai ter realmente a partir da análise da realidade, da tua experiência. Por que eu fiz a pergunta e o André respondeu na lata? Porque ele teve essa vivência interior. E ele se apercebeu da vivência interior. Todos nós podemos ter tido essa vivência interior, mas a gente não se percebeu da vivência. Né? Então, nas aulas da Escola de Humanidades, inclusive na que você participou lá, a gente fez todo o diálogo, acho que você estava também, né? Ingrid estava também. Acho que inclusive foi contigo, se eu não me engano, né? Foi contigo que a gente foi pegando de experiências que você considera belas. Esquece a definição. Aí você pega uma experiência real, uma ação, olha para ela e vê por que você acha ela bela. Você escolhe ações
momentos, coisas que você vivenciou, que você de verdade, mas por isso que tem que ser com muita sinceridade. Não pode ser por um padrãozinho que a sociedade tem, porque às vezes você acha que você não está nesse padrãozinho, mas você está. Então você tem que ter um refinamento da tua percepção interna, já de algum nível, para não falhar nisso. E você pode falhar, inclusive, rejeitando os padrõezinhos da sociedade, que é mais provável que aconteça contigo, no teu caso. Você dificilmente vai cair no padrãozinho da sociedade. Mas você pode estar apegada aos teus padrõezinhos ou ao antipadrão, a não ser o padrão da sociedade. Mas não existe a possibilidade também de que o padrão da sociedade seja beleza mesmo? Matematicamente falando, como hipótese. É uma possibilidade que pode ser. Matematicamente falando, existe essa possibilidade. Sim. Então, você tem que levar em conta essa possibilidade. Ou seja, qual que é a melhor forma de fazer isso? Esquece os padrões externos e simplesmente reconhece com a verdade mais íntima possível o que você de verdade, no fundo do teu íntimo, reconhece como belo. Então, é que a minha dúvida é que, por exemplo, eu acho que a minha definição de artista é um tradutor de emoções. Ele realmente consegue traduzir alguma coisa. Daí eu conheço alguns artistas, muitos amigos meus são artistas, e eu fico pensando quem que eu realmente acho que é artista e quem que eu acho que não é. Quem eu acho que não é só quem tipo, pega e reproduz sem trazer um positivo de si. Daí tem alguns artistas que eu vejo que são artistas, reconheço, que eles trazem de dentro de si, mas não necessariamente eu acho aquilo belo. Mas é exatamente isso que a gente está falando. Está faltando a estética. A forma que eles estão expressando não está te gerando um impacto estético. Mas você já está considerando eles artistas porque alguma beleza você vê. Só que não da mesma proporção que os outros, porque não tem o elemento estético. Mas esse alguma coisa de dentro que eles estão trazendo é a autenticidade. Então, por isso que eu fiquei em dúvida, porque é autêntico, mas eu não achei belo. Mas por que você está falando que você considerou eles artistas? Porque eles são autênticos. Eu reconheço que eles são autênticos. O que eu não sei é se a autenticidade deles é bela para mim. Por que não é? Isso que eu não entendo. Então, mas eu acho que você tem uma confusão interna de conceitos. Por exemplo, primeiro, a gente tem que entender se a gente está falando se ele é artista ou não é, ou se ele é um bom artista ou não é. São coisas diferentes. Vamos falar como se fosse um político, por exemplo. Um político, na definição clássica que a gente chegou, ou seja, um político ideal, a gente só consideraria que ele é político mesmo se ele produz justiça. Certo? Ou seja, o afazer dele é a justiça, a finalidade dele é a justiça. Na arte, implicitamente aqui, você está trazendo que é a beleza. Você concorda com isso ou não? De que a arte é a técnica que expressa a beleza. Deixa eu pensar bem. A arte necessariamente é uma técnica, certo? Um pôr do sol, a gente vê beleza nele. Mas ele não é arte. A gente pode dizer simbolicamente que é uma obra de arte. É que assim, é por isso que eu tinha pensado no conceito de que o artista é um tradutor de emoções, não um tradutor da beleza, porque as emoções, você não tem como dizer, às vezes o artista está demonstrando, sei lá, uma emoção ruim. Mas isso não define em absoluto o que é um artista. Porque um tradutor de emoções pode ser muitas outras coisas que não um artista. Pode ser um cientista. Um cientista traduz emoções também, um psicólogo. O psicólogo ele é profissional de traduzir emoções. Um filósofo também. Uhum. Né? O que a gente estava fazendo um pouco antes na escola de líderes, que a gente fez semana passada, foi um pouco isso. Mas isso significa então que todo artista tinha que fazer beleza? Na minha definição, sim. Eu acredito que sim. Não quer dizer que ele vai conseguir o tempo inteiro. Mas que a finalidade dele é expressar a beleza. É expressar o belo. Isso é novo para mim. Então, mas tudo bem. Mas vamos voltar no teu conceito.
não quer dizer que o teu conceito não tem algo de verdade. Ou seja, beleza, um artista real, no teu entendimento, ele traduz emoções. Só que o que eu proponho que você perceba agora é como esse conceito não está lapidado. É um conceito que não conceitua, que não delimita fielmente a realidade. Porque o artista não é só... É como se você tivesse... É um aspecto dele. Isso. É como se você tivesse um bloco de pedra onde você fosse lapidar a forma artista. Uhum. E aí você deu alguma forma. Mas não está o suficiente para reconhecer mesmo um artista. Entendo. Você precisa lapidar ainda, lixar e tal. Essa foi a primeira... Isso, foram as primeiras marteladas ali. Né? Então, no meu entendimento, o que é um artista? O artista é alguém que tem alguma técnica, não tem artista sem técnica. Então, me parece que a arte moderna tenta criar artistas sem técnica. Ou com técnicas estéreis, artificiais. Então, a arte, ela necessariamente é uma técnica. Inclusive, a definição grega era de técnica mesmo. Tanto que se considerava... Parte de viver? Não, assim, por exemplo, o artesanato, qualquer coisa que você produzia, uma mesa, a carpintaria, por exemplo, os gregos consideravam como técnica. Como arte. Por quê? Porque era uma técnica. Para eles, o sentido de arte estava mais relacionado à técnica em si mesmo. Era você saber fazer alguma coisa. Então, você é um artista daquilo, você sabe fazer. Só que hoje ganhou um outro sentido para a gente. Que tem uma relação estética também. Tem uma relação... Ou seja, essa técnica tem que produzir beleza. Então, um artista real, para mim, é o que produz beleza. Então, ele é técnico estético. A técnica tem que produzir estética e ele tem que ser autêntico. Se ele não é autêntico, se ele não põe verdade interior no que ele faz, e ele não tem estética para expressar a verdade interior dele, ele não vai conseguir produzir beleza. Pode ser que eu não goste não por causa que ele não é autêntico, mas porque ele não tinha técnica suficiente para expressar. Eu acho que é o caso do que você está falando. Eu acho que você está identificando que tem alguma autenticidade nele, e você não está dando nome a essa autenticidade de beleza. Né? Mas, na realidade, porque você reconheceu alguma coisa nele que te fez falar, putz, esse cara é artista. Mas é doido, porque existem outras pessoas que vão ver beleza maravilhosa naquilo. Por quê? Porque se tem algo para ser visto, cada pessoa vai ver de um ângulo diferente. Mas isso não nega a realidade do algo a ser visto. Se tem algo para ser sabido, você pode saber mais sobre esse algo ou não. Essa é a parte subjetiva. Então, as pessoas podem reconhecer mais a beleza ou não. É um aprendizado também. Você tem que se abrir para a percepção do belo. Então, pode ter um erro na transmissão dele e na captação de quem está vendo. Claro, tem uma experiência social bem interessante, que eles botaram o maior violinista, um grande violinista, que é mega reconhecido no mundo inteiro, e aí ele começou a tocar no metrô. Então, cara, primeiro que tem que ter um ambiente propício para você poder ter apreciação disso. Então tem uma falseação assim, também da conclusão. Mas metade da conclusão as pessoas não estão preparadas para aprender a beleza que ele está transmitindo. Não estão preparadas em termos educacionais, em termos culturais, em termos de conhecimento interior, e também não estão preparadas em termos de momento de vida ali, porque elas estão passando no metrô. Aí, claro, também dificulta. Mas uma pessoa muito preparada nisso, ela ia passar ali, ia bater o ouvido e falar, aí tem coisa, esse cara é bom, aí tem beleza. Nele eu reconheço a autenticidade e estética. Logo, reconheço beleza.
Então, você veja como é agressivo, grave, que a nossa sociedade tenha relativizado a beleza. Porque quando você relativiza ela, no mesmo instante você dificulta enormemente a busca dela. Porque é uma discussão genuína, real, sincera, que a gente pudesse sentar para discutir. Cara, eu não acho que isso é belo, eu acho que isso não. E que nisso a gente pudesse ir reconhecendo quem está mais próximo de identificar essa beleza ou não, ou que parte da beleza você está identificando, que parte não. Por que você vê autenticidade nisso? Por que você não vê? Por que você vê estética nisso? Por que você não vê? Tudo isso é um aprendizado. A gente poderia estar aprendendo isso, culturalmente falando. Mas não, a gente não está. Porque a gente tem que aceitar que tudo é beleza. Simplesmente porque por um sentimento bom e infantil de querer que todas as pessoas sejam respeitadas, de querer valorizar a diversidade, etc. Para você valorizar a diversidade real, é você valorizar o indivíduo e a verdade daquele indivíduo. Isso é valorizar a diversidade. E não você igualar todo mundo em uma massa disforme de que todo mundo é igual a todo mundo. A diversidade real é você dizer que todo mundo é diferente de todo mundo. E se todo mundo é diferente de todo mundo, significa que tem gente que sabe o que é beleza e tem gente que não sabe. Senão todo mundo seria igual. De certa forma, todo mundo tem uma chance também. Todo mundo tem chance. Todo mundo tem a potencialidade de perceber a beleza. Aí sim. Porque isso é um potencial humano. Isso é uma característica humana. Então, se a gente reconhece um ser humano, a gente reconhece alguém que tem a capacidade de contemplar a beleza. Isso é uma das características da humanidade. É claro, aí se você faz um pré-julgamento de alguém, de que essa pessoa é uma idiota, e ela nunca vai poder contemplar a beleza, aí você está pecando. É contraditório, né? Porque falando. diz que tem que ser todo mundo igual, mas ao mesmo tempo tem que celebrar a diversidade. É contraditório, é uma contradição de base, e as pessoas que defendem isso não percebem isso. Elas defendem a igualdade e a diversidade ao mesmo tempo. Porque está imaturo, está infantil isso. Então, na verdade, elas estão querendo defender o quê? Elas estão querendo defender a igualdade de respeito, a essência humana, ou seja, de respeito ao ser humano, de valorização por igual do ser humano, e valorização da diversidade. Mas a diversidade seria o quê? A diversidade real. Seria a valorização das nossas diferenças. E aí se promove isso com uma valorização estéril. Assim. Basta ser diferente. Não precisa ser genuíno, não precisa ser verdadeiro. Não precisa ser bom, não precisa ser belo, não precisa ser justo. Por quê? Porque todo mundo pode ser diferente. Então, se todo mundo pode ser diferente, não tem a menor necessidade de ser belo. Porra, mas você pode ser completamente diferente. As duas coisas sendo belas, as duas coisas sendo verdadeiras, as duas coisas sendo justas, as duas coisas sendo boas. Por quê? Porque para além da estética, tem a autenticidade, tem o ser interior que está contemplando e transmitindo aquilo. Então, naturalmente a diversidade vai existir, você não precisa promover ela. Ela já se promove sozinha. Ela já existe sozinha. Na verdade, você pode lutar com todas as suas forças contra ela que você não vai conseguir vencer ela. Porque a realidade é assim. A realidade vai vir como um tsunami e vai te apagar a visão infantil que você tem de achar que a diversidade não existe. A diversidade já existe por conta própria. Que é o quê? Que são as nossas diferenças. Agora, não significa que você deva valorizar por igual a diferença em si. Ou seja, que a diferença em si tem um valor maior ou menor simplesmente porque é diferente. E é isso que os promotores da diversidade fazem hoje. Valorizam a diferença em si. Quando o que a gente deveria valorizar é a autenticidade do indivíduo, a verdade do indivíduo, que produz algo que é único. Aí sim. Agora, o que você tem hoje é um bando de gente estéril, artificial, que não está sendo autêntica, que produzem artificialmente coisas diferentes.
quando na realidade eles estão sendo todos iguais, todos artificiais, todos estéreis. Então, estão querendo ser diferentes, mas na verdade estão concretamente sendo iguais, artificialmente iguais. Eles tentam diferenciar na técnica, né? Só. Eles se diferenciam na técnica, mas não se diferenciam no ser. O ser deles é... As poucas as pessoas acabam reconhecendo, né? Tipo, intuitivamente as pessoas... Isso está no ser humano, a contemplação da verdade, da justiça, do bem e da beleza já está no ser humano. Então, por mais artificial, por mais retorcimentos que a nossa cultura, que os nossos estudos, que a nossa ciência, que a nossa política, que a nossa religião, que a nossa arte tente criar, por mais explicações que o artista tente criar para dizer que alguma coisa é bela, vai passar o tempo, quanto mais tempo passar, mais clareza as pessoas vão ter de que aquilo é belo ou não. E isso são os clássicos, aquilo que vai passando e as pessoas vão identificando que tem beleza, que tem verdade, que tem justiça, que aquela coisa é boa. Uma religião boa, ela se perpetua. Se ela tem princípios reais bons, ela acaba se perpetuando. Uma política justa se perpetua. Uma ciência verdadeira se perpetua. Filosofia é isso. Filosofia é ciência verdadeira. Os princípios, os pilares que são verdade, que são reais, vai passar 200, 1000, 1 milhão de anos, eles vão permanecer. E na beleza não vai ser diferente. As obras belas são transcendentais. Elas transcendem o tempo delas. Só que no tempo delas, as pessoas podem se confundir. Mais alguma pergunta? Da mesma forma que pode ter o belo que é naquela ocasião, mas que não é o belo genuíno, que estava naquela aula que a gente teve da ética relativa e da moral relativa e da moral transcendental. Da ética temporal e a ética atemporal. Qual que é a relação? O belo também pode ter a mesma coisa. Um estilo musical é considerado belo naquele determinado tempo, qualquer um determinado tipo de arte, mas não é temporal. Eu vejo que a relação vai ser da estética e da autenticidade. Então, se tiver autenticidade, vai ser atemporal. Se não tiver autenticidade, ou tiver muito pouco, e tiver só a estética do momento, isso passa num instante. Sim. Isso na música você vê muito claramente. Mas, por outro lado, acho que às vezes é só uma questão de que cada coisa tinha o seu tempo para ser conhecida, porque, que nem você mesmo tinha dito, que pode existir coisas completamente diferentes e belas mesmo assim. Às vezes, numa época era aquela coisa bela que estava sendo contemplada e na outra época era outra coisa que também era bela que estava sendo contemplada. Mas o belo mesmo, o genuíno é transcendental, né? É que a beleza em si é a mesma. O conceito, a forma, a possibilidade, beleza, é a mesma. Só que você se conecta com ela por diferentes coisas ao longo do tempo, né? Mas a ponte entre a parte metafísica e a parte material é a autenticidade. É o ser vivente que enxergou aquilo e expressou aquilo com autenticidade. Então, se você pegar alguém de 2000 anos atrás, de 1000, de 500, de 10 e de hoje, e você conseguir identificar a autenticidade nele, você vai contemplar a beleza. Entende? Até mesmo se for difícil você entender a estética do momento. Às vezes a estética era tão diferente que a gente não consegue achar muito bonita as coisas de outras culturas, assim, né? Por exemplo, sei lá, arte japonesa ou
a arte asteca, maia, inca, então, tem umas coisas que parecem grosseiras, assim, dependendo, né? Ou sem graça, ou sem sal, etc. Só que geralmente é porque você não se conectou e não tem estudo, etc., para entender os valores e o que aquilo representa para aquela cultura. Então você não está entendendo o que aquele artista está querendo expressar. Está faltando entender significado, por isso que deixa de ser belo. Acho que é mais significado. Eu sempre tive muita dificuldade assim, com essa questão com a questão estética, assim, de compreender. Eu ficava olhando, tentando encontrar o significado e não conseguia. E daí, lidando com várias expressões, assim, eu entendi que a arte é para te fazer sentir mesmo, né? Para te fazer sentir, sobretudo. Essa que é a dificuldade de filosofar sobre a estética. Ela é um campo que, por natureza, é de contemplação estética, é de contemplação sentimental, de impressão direta. Ela pula a necessidade da inteligibilidade. Essa que é a beleza da arte. Isso mesmo. Mas a dificuldade da gente identificar a beleza em uma obra do passado, por exemplo, de outra cultura, está nos dois campos, da gente identificar os valores que vão te dar a conexão da autenticidade do artista e da obra, e os padrões estéticos também. E os padrões estéticos é mais difícil porque a gente tem os nossos hoje em dia. Mas se você conseguir só silenciar um pouquinho os seus padrões estéticos, mesmo que você não concorde, assuma o uso da outra cultura, mas você identificar a autenticidade, você vai achar a beleza aí. Porque a parte atemporal da beleza é a autenticidade. A estética é realmente temporal. Ela tem um período de vida e de morte. Daqui a pouco começam a fazer mais sentido os padrões estéticos. Mas o que é um padrão estético? O padrão estético, ele está representando, transmitindo uma ideia. Essa ideia é atemporal. Entende? Ele se usa materialmente de padrões estéticos, ou seja, da estética, como a gente está falando, feita a matéria. Só que ele se usa desses conjuntos que formam um padrão. Você vê isso muito na moda, por exemplo. Então, cara, daqui a pouco o padrão que era de 50 anos atrás volta. Porque aquele padrão está expressando alguma ideia diferente, né, nesse momento do que algo de hoje em dia do que um ano atrás. Assim, são ciclos, né? Então, você tem a parte material, que é o padrão estético, como a gente estava falando, das proporções, das formas, etc. Da cor, do espaçamento. Tipo, uma gravata tinha uma dimensão antes, menor. Aí passou a ter uma dimensão maior. Aí agora voltou a ter uma dimensão menor. E o tempo inteiro, em tese, a sociedade vai reconhecendo estética naquilo. Ou seja, parece bonito, no primeiro momento a gravata parece mais bonita sendo menor, mais estreita, depois sendo maior, depois sendo estreita de novo. Por quê? Porque tem uma ideia por trás que está querendo ser expressada, de refinamento, de uma necessidade de ter algo novo, né? Algo que você não está acostumado, porque você está contemplando uma coisa, você se acostuma com aquilo, você para de chegar a tanta beleza. Sim, mas essa é a parte artificial, né, que existe também. Mas tem uma parte real, que é o que você quer expressar com aquilo. Então, tudo bem, a moda pode ser mega artificial, mas tem uma parte real. Que depende do artista, né? Exatamente, depende do artista. Se a gente considerar a moda como arte, depende do artista. Que talvez a gente pudesse dizer que a grande maioria são pessoas que não têm essa autenticidade vívida em si mesmos, que vivem para os outros, não para si mesmos. Né? Vivem para criar impacto, estilo nos outros. Né? Ou seja, que é uma necessidade de reconhecimento dos outros. Ou seja, essa pessoa não é autêntica de forma alguma.
Ela vive para os outros, ela não tem conexão com a verdade interior dela mesma. Talvez a gente pudesse fazer essa análise. Pelo menos a impressão que se passa do mundo da moda. Mas, cara, pode ter pessoas, eu não sei em qual proporção, que tenham verdade. Sim. E que estão expressando essa verdade por meio das roupas. E isso pode criar tendências, etc., que são padrões estéticos do momento. Eu costumo dizer que, tipo, tudo que tá no mainstream já veio do underground. Não sei, pode ser. Porque você vai ver os grandes movimentos que hoje é muito famoso, até tipo hip hop, assim, não surgiu tipo com alguém fazendo reunião, vamos fazer alguma coisa com história. Foi uma coisa autêntica que surgiu, e daí quanto mais ela cresce, mais vai se tornando artificial, e daí quando já tá no super popularizada, não tem nada a ver com o que era no começo, né? Daí tem a necessidade de criar outra coisa autêntica. Legal, essa é uma baita análise. Então, nisso, que análise que a gente está fazendo com relação a que o nascimento é autêntico e a morte da beleza é o afastamento da autenticidade, ficando a casca vazia, morta, da estética. Ou seja, o espírito deixou de habitar ali e ficou só a matéria. E espírito sem matéria se decompõe. Então vai passar, só que no caso da arte, da cultura, é uma questão de anos. Mas, cedo ou tarde, aquilo se decompõe. Se a autenticidade se mantém, a arte se mantém. Ela pode até remodelar a sua expressão estética. Mas aquilo se mantém. Mais alguma coisa? Bem, finalizamos então o nosso programa da Escola de Humanidades dentro do projeto Argonautas. Vou finalizar a transmissão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Oi para o pessoal que assistiu. Eu não sou um bom youtuber, facebooker. Abraço, beijo para todo mundo, olá. E, então finalizamos o programa, vou encerrar a transmissão.